tá? Então, o grande desafio de trabalhar com marcas tradicionais, né, e que querem ter mais um ciclo, como a Offner, de 70 anos de vida, é a gente entender qual é a essência, o que trouxe a marca até aqui, tá? E a gente buscar novos públicos preservando o DNA da marca. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast by Pinterest, nessa nova temporada que a gente está começando. E antes de falar quem é a nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos médios, morena, com algumas luzes. Eu estou vestindo uma blusa de manga comprida, estampada com azul, verde e azul claro, uma calça branca e um sapato azul. Agora sim, falando dela, a nossa convidada de hoje, que tem mais de 15 anos de experiência em marketing para Fast Moving Consumer Goods, com passagens por grandes marcas nacionais como Boticário, Linea e Mundo Verde. Atualmente, ela lidera as estratégias de marketing, trade marketing e canais digitais da Offner, tradicional rede brasileira aí de confeitarias fundada em 1952, unindo a tradição e transformação digital para criar conexões reais com os consumidores. Fernanda Perillo Faria, seja muito bem-vinda à Tecla SAP. Obrigada, Caru. É um prazer estar aqui com vocês. Vou pedir para você fazer sua autodescrição antes da gente começar. Bom, eu sou uma mulher branca de 1,64 m, cabelos morenos, estou vestindo uma calça e uma jaqueta preta, uma blusa meio cor de uva, sapato preto. Maravilha. Fê, você passou por várias empresas super bacanas, né? Então eu quero que você conte um pouquinho aí da sua trajetória para nossa audiência. Sim, eu me orgulho muito de ser uma profissional que eu posso dizer que eu sou especializada em trabalhar em empresas familiares, porque durante toda a minha trajetória eu trabalhei em grandes empresas, grandes marcas, todas elas familiares e nacionais, em alguns momentos trabalhando com marcas internacionais e globais, mas na maior parte do meu tempo trabalhando com grandes marcas nacionais. Nessa trajetória tive a oportunidade de liderar estratégias de marketing, comunicação, branding e canais digitais. E hoje, na Offner, eu consolido toda essa minha experiência, estando à frente do time de marketing e canais digitais. Não, incrível. E aí, quando a gente pensa, né, nos maiores varejos e muitas empresas bacanas que você passou, eu vejo qual que é o desafio de começar a pensar, né, em marcas que são tão tradicionais, nessa forma de comunicação, de se inovar, sem perder, de fato, essa essência da marca, principalmente nas familiares, né? Sim, Caro, ao longo da minha carreira, eu diria que eu tive desafios diversos de branding, de posicionamento de marca, tá? Então, eu passei por momentos onde eu precisei reposicionar, né? Reposicionar para inovar, rejuvenescer, mas eu também tive uma passagem de reposicionar para amadurecer a marca. Lancei novas marcas no mercado e tive também a oportunidade de consolidar posicionamentos que já eram sólidos e marcas que precisavam descobrir o seu próximo passo. E esse é justamente o momento da Offner, uma marca de 72 anos, tradicional, né, uma marca com reconhecimento e uma reputação incrível no território que ela atua e que hoje ela se questiona em relação a, né, quem deve ser o nosso público além do consumidor que nos trouxe até aqui? Com quais gerações a gente deve estabelecer uma nova comunicação e uma nova conexão? Tá? Então, o grande desafio de trabalhar com marcas tradicionais, né, e que querem ter mais um ciclo, como a Offner, de 70 anos de vida, é a gente entender qual é a essência, o que trouxe a marca até aqui, tá? E a gente buscar novos públicos preservando o DNA da marca, porque é isso que mantém o vínculo de confiança com o consumidor atual e a marca, e que vai fazer com que esse consumidor continue na marca, ao mesmo tempo que essa essência, através de novos formatos de comunicação, de uma nova linguagem, de uma nova forma de apresentar produtos, ela traz a conexão com novos públicos.
E é muito bacana você falar isso, porque a gente está falando de uma marca super tradicional. E aí isso esbarra na questão geracional também, Sim. né? O quanto que isso traz e agrega. Então, essa questão de inovação para o mercado digital, você começa a atingir novos públicos, mas também atinge as pessoas que já são impactadas porque já estão aí há muitos anos frequentando com pais, com os avós e tudo mais. E que é comum, né? A gente até brinca, porque quando era minha época de balada, eu passava no fim, no after, na Offner e comia coxinha. Eu sou dessa época também, Então, hoje em dia, a gente vai comer a sobremesa na Offner depois do restaurante, né? Ou vai levar o filho para tomar o gelato. Exato. Então, é esse tipo de coisa que a gente fala que acaba mudando a forma como você consome, mas quando é uma marca que você já tem estabelecido esse tipo de confiança e de gostar, muda, né, a proposta aí, mas você segue dentro disso, né? E hoje, Fê, dentro dessa proposta de valor de marketing de vocês, como que vocês têm usado isso como um desafio e como tem se comunicado? Eu considero a proposta de valor da Offner muito contemporânea, né? Quando eu cheguei na Offner há 1 ano e meio e li, né, que a missão é proporcionar momentos de alegria para as pessoas, né, eu refleti e falei, gente, o quão é profundo e o quão é contemporâneo, né? Porque o tempo passa e a gente quer continuar tendo esses momentos de alegria. O desafio que a gente tem é entender o que proporciona alegria para as pessoas hoje, né? O que são drivers de alegria para o consumidor de cada geração, né? E manter esse propósito sempre vivo, né? Proporcionando experiências, produtos e uma forma de comunicar que desperta, né? Esse momento de alegria. E é isso que a gente se propõe a fazer. A ser um momento, né? Proporcionar momentos de alegria e momentos de desconexão. Né? As pessoas, quando elas vão ali na Offner, né? Você vê que, assim, gente, elas estão num momento entre famílias, amigos. Por outro lado, também, né? A gente presencia muitas reuniões, pessoas tendo aula de idioma, né? Mães com filhos pós-escola. Então, a gente entende que a Offner, ela é esse lugar para todo mundo, esse lugar da descontração, da desconexão, né? Desconexão do mundo, da tecnologia, mas a conexão com pessoas. A Offner proporciona isso. Muito bacana, né? E aí, quando a gente pensa nisso tudo, como que vocês têm feito essa parte de marketing no mercado digital? Como que vocês estão usando isso dentro disso? Hoje, a maior parte do nosso investimento é para mídia digital, para redes sociais, para essa comunicação digital, tá? Porque a gente entende que a gente consegue, através da segmentação, através de dados, buscar esse público de forma bem assertiva e construir réguas de comunicação com mensagens e criativos que se conectam com cada uma dessas gerações, né? Quando a gente fala em ser uma marca transgeracional, a gente foi entender, né, o que poderia ter de ponto comum entre todas essas gerações, porque esse é o nosso alicerce. E a gente entende que a forma de levar esse ponto em comum para todas as gerações, ela está no formato, ela está no jeito. Porque no final do dia, hoje, o que a gente vive? Né? A geração mais nova, ela também buscando esses momentos de desconexão, né? Esse momento de estado de presença. E a Offner é um lugar para isso. Né? Quando a gente olha, a nostalgia está em alta. O que é a Offner? Né? A Offner, ela simboliza tudo isso, né? Ela é um lugar que passou de mãe para filho, né? Que às vezes tem 3 gerações envolvidas. Ela é um lugar onde tem muitas histórias que trazem esse conforto, essa segurança que nós estamos buscando de nos reconectar com a nossa própria essência. Não, sem dúvida. E recentemente eu perguntei dessa parte do digital, porque recentemente você divulgou aí que vocês cresceram 70% no digital, né? E aí, a que se deve tudo isso de estratégia e tudo mais? Acho que vem muito de encontro do que você está comunicando, né? Sim, e também de reestruturar os canais digitais. Quando eu assumi esses canais na Offner, existia uma crença de que o nosso consumidor é um consumidor mais maduro e ele quer o atendimento pessoal. E a gente foi testar, né? Eu sou aquela profissional, ok, vamos testar. Será que esse consumidor, ele quer continuar, quando ele liga para o delivery, sendo atendido por uma pessoa humana? E quando a gente digitalizou, a gente entendeu que esse consumidor, ele também está aberto hoje, né, a certas conveniências, praticidades e agilidades que a própria tecnologia trouxe. Então, a gente tirou uma trava
que era a trava de captação de pedido. Porque a gente dependia de pessoas atendendo os nossos clientes para conseguirem fazer os seus pedidos. Tá? Então, hoje, no delivery, todo o atendimento ele está automatizado, mas aquele cliente que ainda prefere ter o atendimento humano, ele tem essa opção também. Mas hoje são poucos que vão para o atendimento humanizado quando a gente fala em delivery. Né? O que a gente entende é que o atendimento humanizado, ele está na loja. É ali que o cliente quer ser conhecido pelo nome dele. Né? E existe essa relação com alguns clientes que frequentam a Offner diariamente. Eles são conhecidos pelo nome, a gente sabe do que eles gostam. Né? A equipe de atendimento trata esses clientes como se realmente fossem amigos. E até porque é curioso você falar isso, porque se a gente for pensar hoje na vida maluca que a gente vive, né? Numa rotina muito corrida, essa comodidade de você conseguir comprar de uma marca que você já conhece, que você já sabe a qualidade, de uma forma onde você não precisa fazer essa ligação. A gente estava falando nos bastidores até de IA e tudo mais, assistentes virtuais como IA. Você conseguir fazer tudo isso de uma forma muito mais automatizada, ágil, comprar alguma coisa, uma sobremesa para um fim de semana ou algo nesse sentido, e já chegar, fica muito mais fácil, né? Dentro da vida, Sim. em relação a isso. Fica muito mais fácil. Um WhatsApp, ele consegue resolver a sobremesa para o final de semana ou para uma emergência, uma ocasião que apareceu naquele dia. Uma coisa que eu acho incrível, né? Olhando muito das redes sociais de vocês e muitas coisas, vocês surfaram a trend do morango do amor também. Então, é aquela coisa que, como que vem para uma marca tão tradicional, ver algo que viralizou num TikTok, aplicar rápido para criar um novo produto e crescer nisso? Uma das coisas mais gostosas que tem ali na Offner é o nosso processo artesanal de produção. Né? Então, isso viabiliza e flexibiliza bastante a inovação. A Offner é uma empresa bastante ágil do ponto de vista de inovação. Então, para a gente, quando nós começamos a acompanhar o morango do amor, no primeiro momento a gente se questionou, será que é passageiro, daqui 2 dias acaba? Ou será que isso vai tomar uma proporção maior? E o morango do amor foi o primeiro fenômeno que eu vi que ele durou, pelo menos para a gente teve ali um ciclo de 40 dias. Gente, é muito tempo para uma trend. Né? As outras trends, elas surgem 2, 3 dias, uma semana, né? Já tem outro assunto tomando conta. Então, quando a gente viu que isso, né, tinha lastro e que os clientes começaram a ir para a loja e pedir, os clientes começaram a nos questionar nas redes sociais se nós entraríamos e teríamos o nosso morango do amor também. Né? A gente não precisou se questionar se isso fazia parte do nosso posicionamento ou não. A partir do momento que o próprio cliente enxerga que sim, né? E somos uma confeitaria, né? Qual foi o nosso desafio? Entregar um morango do amor dentro da qualidade premium, dentro de todas as nossas premissas de desenvolvimento de produto. Foi um projeto, Caru, de 7 dias. Entre desenvolvimento, teste de produto, acionar a agência. Nós precisamos criar uma comunicação urgente. Né? O pessoal da agência, Fernanda, mas qual é o roteiro? Eu falei, gente, aí brinquei, falei, quem sabe faz ao vivo. Vem pra cá com a equipe, né? A gente vai criar esse roteiro aqui juntos. Tá? E foi assim que surgiu a nossa campanha, a toque de caixa, um produto também muito rápido, porque a empresa inteira, os parceiros, todo mundo se engajou. E isso é muito bacana você falar, porque apesar de ser uma empresa muito tempo, né? Então, assim, é uma empresa com longevidade, com tradição e tudo mais, vocês testaram rápido e conseguiram executar, né, a tempo disso, né? Então, esse desafio dessa agilidade nessa comunicação para aproveitar esses movimentos mais intensos, né? Então, tem algum outro case de algo, além dessa trend do morango do amor? Tem, tá? Eu costumo desenvolver, né? Eu tô indo pro meu segundo calendário de marketing na Offner. Mas o mercado de alimentação, ele é um mercado muito movido por trends, né? O tempo todo surge algo, né, que desperta o interesse das pessoas. Então, quando eu estou desenvolvendo a estratégia de marketing para o curto prazo, o calendário de marketing, uma das coisas que eu costumo fazer é deixar janelas sem determinar o que vai ser. E foi o que aconteceu esse ano com a campanha que nós estamos no ar, que é a Criações Dubai. O chocolate Dubai, ele começou a vir como uma trend muito forte, ele tomou conta do mundo, tá? Ele desaqueceu um pouco por conta do morango do amor, mas ele já está voltando. E nesse exato momento nós estávamos definindo qual seria a temática da próxima campanha in-and-out, que a gente trabalha com as campanhas temporárias dentro da Offner. E a gente falou, gente, Dubai
tem tudo a ver no sentido de trazer uma inovação, de resgatar a força do pistache e a força do pistache para a Ofner, né? Que no ano passado a gente fez o Festival Pistache e isso trouxe um tráfego muito grande para a Ofner, muita visibilidade. Então, eu falei, vamos juntar, né, esse resgate do pistache com essa releitura do pistache, que é o Dubai, né? E é uma campanha que está dando muito certo. São 3 produtos que nós temos disponíveis em loja. Alguns deles ficam até o dia 30 e tem um deles que a gente já decidiu esticar um pouquinho mais, porque é um produto que os clientes têm gostado muito. Olha aí, temos spoiler, inclusive, que Temos. um vai ficar, hein? Um vai ficar, é isso. Quem ainda não consumiu vai ter opção aí de consumir. Exato, Muito né? bom. Mas a gente só vai revelar no dia 1º de outubro. Então, até lá, aproveitem para degustar os produtos Criações Dubai da Ofner. Maravilha. E Fê, uma dúvida também, né? Você está indo para o seu segundo calendário de marketing. E datas sazonais, a gente sabe que para confeitarias elas têm muito essa questão, né? Então, Morango do Amor foi algo assim que trouxe para muitas confeitarias e confeiteiras algo bem diferente, pessoas conseguindo aí numa jornada antes que só conseguia num Natal ou numa Páscoa, como épocas assim sazonais. E quais são as datas hoje sazonais mais importantes para a Ofner? Para a Ofner, o Natal é a principal data, seguido pela Páscoa. Né? A Ofner, ela é hoje sinônimo de panetone premium no Brasil. Então, além da nossa marca, a gente também produz para outras 42 marcas do segmento de luxo e premium. A gente desenvolve e produz. Eu poderia dizer que a gente detém desenvolvimento e produção de panetone premium no Brasil. Então, isso acabou nos tornando uma referência em qualidade de panetone. E a Páscoa, que é a nossa segunda data, é uma data curtinha, a gente fala ali de 45 dias de campanha. E que a Ofner também, nessa Páscoa de 2025, ela se reinventou. Ela vinha de um portfólio muito clássico, de uma comunicação muito clássica. E o chocolate, ele é uma categoria que também ele é transgeracional. Ele se conecta muito com o jovem, mas ele mantém também essa conexão com essa geração mais madura. Então, ali a gente optou por desenvolver um portfólio mais inovador e manter o nosso clássico e levar isso para a comunicação. Toda a nossa comunicação, ela trazia a segurança da escolha pelo clássico, mas ela apresentava um sabor inovador. Daí a gente cresceu 35% na Páscoa. De uma Páscoa que vinha estável para a Ofner. Incrível, né? Porque se você for pensar, nos últimos anos aumentaram muitas empresas e confeitarias premium e de modo geral, né? Então, trazer essa questão de segurança e crescer 35% num mercado como esse que já está estabilizado, fantástico. Sim. Né? E vocês já estão preparando Natal? Natal tá pronto. Tá pronto! Natal está nas lojas! É mesmo? É mesmo. Tem alguma coisa que você já pode falar? Temos algumas novidades, tá? Mas o que temos hoje em loja são os produtos de linha, nosso baseline, os produtos clássicos da linha milanesa e genovês, gotas de chocolate, frutas e alguns outros sabores clássicos para a Ofner, que é o que o consumidor busca nesse momento de antecipação, né? Que é o panetone que vem para o café da manhã, para aquele lanchinho, para aquela vontade que deu de comer um panetone. Então, o consumidor acaba indo nos sabores tradicionais. E agora, em outubro, a gente traz as novidades, tá? Então, tem sabores inspirados em doces clássicos da Ofner, deixando aqui um outro spoiler. Temos collab com a Le Cordon Bleu. Uau! Temos collab com Hello Kitty, que vem um pouquinho mais para frente. Mas é um Natal aí do ponto de vista de produto bastante recheado de inovações. Tá? E o tempo todo a gente também vai mesclar essa comunicação. Né? A segurança, o conforto que vem dos produtos clássicos, que fazem mais de 80% da venda do mercado. Mas as inovações que abrem conversas, que geram curiosidade, que despertam desejo, que trazem esse consumidor em busca de novidade para dentro da Ofner. Incrível. E antes de Natal, a gente sempre tem uma data, né, geralmente, para o mercado que é importante, que é a Black Friday. Para vocês é importante? Vocês pensam em alguma coisa? Ou para o público de vocês, não? Historicamente, a Ofner, ela sempre atuou de forma tímida na Black Friday. Esse ano, a gente decidiu fazer diferente por conta da nossa própria estratégia de Natal. Tá? Ela é uma estratégia pautada em 2 momentos. Um momento de
favorecer, privilegiar o consumo próprio, porque nós temos portfólio para isso, e o momento de trazer o panetone como presenteável. Né? A Ofner ela é muito reconhecida como o panetone presenteável, mas o nosso produto ele se encaixa perfeitamente nas duas ocasiões. Né? Nós temos portfólio, produto, embalagens, faixas de preço para as duas ocasiões. Tá? Então, a gente vem com a Black Friday, que para a Ofner é a Ofner Week, num período de 15 dias, promovendo os produtos para consumo próprio, para que a gente consiga convidar novos consumidores para vir para a Ofner, experimentar os nossos produtos e, a partir daí, eles conhecerem também a Ofner como uma opção de presentear para o Natal. Incrível, né? Até você que trabalhou como boticário e com Ofner, enfim, a parte de chocolate, ela entra como um presente onde, às vezes, seu principal concorrente, pelo que eu vi em pesquisas, às vezes é uma loja de perfumaria ou algo assim. Não às vezes, o seu principal concorrente não é uma loja que compete com o mesmo tipo de produto que você, né? Exatamente. A gente compete com presentes de uma forma em geral, tá? E aí, até o consumidor, ele segmenta, né? O presente de comer. E aí, o chocolate é o sinônimo do presente gastronômico, né? Só no Natal que o panetone, ele supera o chocolate. Ou o presente, que é um perfume, que é uma roupa, que é um celular, né? O presente que é um item não gastronômico. Então, é muito comum ouvir isso em pesquisa. Em que momento o consumidor opta por um ou opta por outro. Isso, para a gente, é muito importante entender para a gente conseguir entregar o produto certo, a mensagem certa, atendendo a necessidade de forma adequada. Hoje vocês, até considerando isso, usam aí coleta de análises de Consumer Insights, algo assim? Sim, a gente usa bastante fontes secundárias disponíveis no mercado para a gente buscar esses insights, mas em vários momentos a gente faz algumas pesquisas ad hoc para a gente, né, aprofundar questões específicas da marca, do comportamento do consumidor, do produto, assim como a gente monitora redes sociais. Então, social listening para a gente é muito importante, a gente também monitorar marcas fora do Brasil e alguns chefes confeiteiros aqui dentro do Brasil que são pequenos, mas eles são altamente inovadores dentro do segmento. Então, a gente procura buscar a tendência no momento onde ela ainda está nascendo, né? Porque é esse que a gente entende que é o papel da Ofner. O papel da Ofner é dar visibilidade para uma tendência, fazer com que a tendência, ela vire uma realidade antes das marcas que chegam em supermercado, das marcas mais massivas, falarem do produto, né? A exemplo do pistache, né? A gente tem o panetone de pistache há muitos anos, o ovo de Páscoa de pistache há muitos anos, né? O pistache está chegando na gôndola de um supermercado mais massivo agora, né? Quanto tempo levou para isso acontecer? Né? E isso faz parte de um processo de criação de tendência. Essa tendência ela vai nascer num nicho, num segmento específico, até ela ser popularizada. E essa questão das análises de dados de vocês também se deve, por exemplo, esse crescimento de 35% que você comentou na Páscoa. Sim. Você acha que isso tem também a ver? Sim, sim. Todo o nosso portfólio foi construído com base na intenção de compra do consumidor pensando em Páscoa e pensando em presentes. Então, foi um estudo que foi feito, onde a gente identificou que o cliente, o consumidor, quando ele pensa em Páscoa, Natal, né, ele pensa, gente, eu preciso comprar muitos presentes. Então, nesse momento, o meu orçamento ele precisa ser dividido entre muitas pessoas. Como eu faço essa divisão? Tá, então, a partir desse critério de como ele divide esse orçamento, que a gente encontrou 3 segmentos, né? Então, ele busca, né, o que a gente chama de mimos, que são aquelas lembrancinhas, aquele presentinho para aquela pessoa que eu não posso deixar de reconhecer, de demonstrar o meu afeto. Mas aí tem um segundo segmento, que nós estamos chamando de encantar, que o consumidor ele quer comprar aquele presente. Né, muita gente está em loja, mas não tem algo melhor? Né? É mais que um mimo, mas não é o meu orçamento máximo. Tá? E tem o para surpreender, que de fato, né, na Páscoa, quem que entra dentro desse segmento? É o filho, é a mãe, é o pai, é o namorado, é o marido, é a esposa. Então, nesse momento, eu quero, de fato, dar aquele presente que demonstre mais do que o afeto, que demonstre todo o meu amor, meu reconhecimento, minha gratidão. E aí, nós analisamos o portfólio da Ofner com base nessa árvore de intenção de compra, encontramos os white spaces
e desenvolvemos todo o portfólio pensando nessa necessidade de presentear do consumidor. Incrível, né? Porque, querendo ou não, você tem o de A a Z ali dentro e aí você só precisa ver aonde que encaixa para cada uma das pessoas ali que presenteáveis. Exato. E muitas vezes a questão de comodidade também, né? De comprar tudo num lugar único. E que foi uma coisa que a gente observou muito no ano passado. Então, uma das coisas que eu costumo fazer é ir para campo. Eu via muita gente entrando na Offner, comprando parte dos presentes ali e saindo da Offner e indo para concorrentes, né, outras marcas, complementar o presente. Falei, ops. Né, foi ali que falei, tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Por que ele tem a necessidade de complementar essa cesta de presentes em outro local? Tô deixando dinheiro na mesa, né? Exato. Incrível. E dividindo o cliente com outras marcas. Exatamente. Então, o que falta no meu portfólio para que ele integre tudo num lugar único? Exato. E aí vem o que falta em portfólio e como eu comunico isso. Como eu organizo a loja para ele entender que tem tudo isso agora. E é muito importante essa parte, né? Porque você só consegue enxergar isso indo a campo. Exato. E fazendo esse mapeamento, né? E aí, hoje eu vejo que existe um outro desafio também de como que você traz o trade marketing, o digital, aí para a Offner, para garantir essa comunicação integrada. E a pessoa que às vezes está fazendo essa busca no digital, até ela chegar ali, ela saber que ali ele encontra. Então, a nossa estratégia, a nossa campanha nasce integrada. Né? Então, o time de trade, o time de digital, eles respondem para mim. Então, no momento que a gente desenvolve o briefing da campanha, todas as áreas, elas já estão plugadas e desce um único briefing para a agência. Uhum. Tá? Todo mundo aprova o conceito da campanha junto, todas as áreas, e o desdobramento depois que ele acontece dentro de cada uma das especialidades. Quais KPIs que vocês hoje medem para garantir esse sucesso e que entendem que são importantes aí para entendimento aí no segmento? Hoje, a gente tem os KPIs de negócio, que eles são super importantes para a gente. Então, a gente olha muito performance de vendas, né? A questão de tráfego, tá aumentando a quantidade de clientes. Isso, para a gente, é muito importante como um KPI de marketing. Estou conseguindo trazer novas pessoas para a Offner. Estou fazendo com que o cliente, que já é cliente de Offner, ele aumente a sua recorrência dentro de Offner. Então, isso para a gente é muito importante. Dentro de e-commerce e canais digitais, a gente também tem outros KPIs específicos, como KPIs de custo de aquisição, de geração de tráfego para site, para as nossas plataformas, conversão, abandono de carrinho, a gente olha para tudo isso. E acabei de fazer uma primeira onda de uma pesquisa de imagem de marca, né, que é o BAV do grupo WPP, que nós estamos fazendo, onde a gente começa a trazer para a Offner também uma recorrência de uma métrica que mede o equity da marca. Então, o que nós estamos fazendo está refletindo de que forma no mercado, como isso está sendo percebido. Estamos conseguindo movimentar as alavancas de atributos e personalidade de marca correta, que é o que vai levar a Offner para o seu próximo passo. Incrível. E quando a gente fala nessa questão, né, de transgeracional, vamos dizer, porque querendo ou não, vocês falam com diversas gerações. Qual que é o desafio maior, né, para criar campanha para públicos tão distintos? Eu diria que eu imaginei que o desafio ele fosse ser maior. Mas quando a gente olha, né, os dois grandes momentos da Offner, que são as duas sazonalidades como Natal e Páscoa, ali automaticamente já existe uma própria segmentação. Por quê? O Natal é uma festa mais tradicional. Tá? O Panetone, ele é um produto, né, que tem um consumidor que é um consumidor 35+. Tá? Então, é uma comunicação que resgata essa tradição. É uma campanha que acaba indo para este público que é altamente comprador da categoria. Né? E, por outro lado, a gente traz a inovação para abrir essa conversa com esse público mais jovem. Quando a gente vai para a Páscoa, a gente já tem o inverso. Ainda é sobre uma tradição familiar, tá? Mas ela se conecta com o público mais jovem. Então, como a gente tem trabalhado com essas próprias oportunidades do varejo para calibrar ora mais para um público mais jovem, ora mais para um público mais maduro. E o que eu sempre penso e comento com o meu time, falo, gente, a marca ela é como se fosse uma pessoa. Né? Ela tem uma essência que é única. Mas se ela vai para uma reunião mais formal, ela coloca um tailleur. E ela não deixa de ter a idade dela, a personalidade dela. Mas naquele momento, ela adquire uma roupagem que é específica para aquela ocasião. Né? Se você vai para uma festa fantasia, você vai colocar uma fantasia. Você vai ser mais divertida, mas a tua essência está lá.
Então, é essa calibragem que a gente tem feito com a marca. O que o momento pede? Né? A Offner vai para um evento, a gente foi para o Taste. Naquele momento, gente, quem é o público do Taste? Né? É um evento gastronômico, faz super sentido a Offner estar ali, né? Que reúne marcas premium, marcas da alta gastronomia, né? Para um público mais jovem. Então, ela pode ter uma comunicação mais descontraída dentro daquele ambiente. Hoje vocês fazem divisões, então, de repente, por redes sociais e categorias do que vai para cada campanha também. Exato. E a gente mantém o Always On para sustentar. Tá? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o público mais jovem, ele vem pro gelato. Quando a gente entra agora em verão, que as vendas... É outra sazonalidade que a gente tem. A gente trabalha com muitas sazonalidades, tá? Então, que a venda de gelato aumenta, é o momento que a gente tem de aumentar, calibrar o nosso investimento para esse público. E depois a gente sustenta com o Always On, ao longo do ano. Incrível, né? Porque a gente vê como tem diferenças entre o comportamento de consumidores por sazonalidade e por tipo de produto, Tipo né? de produto. Curioso isso. E quais são as expectativas para as próximas gerações para vocês em relação a esse crescimento e entendendo esse mercado? Olha, nós estamos muito animados com o que a gente vem construindo na Offner, né? Uma empresa que vem crescendo duplo dígito, né? No ano passado, esse ano também. Acabamos de fazer uma expansão para Campinas, que é a primeira cidade que a gente se distancia um pouco mais de São Paulo. A marca vem performando muito bem. Abrimos 2 lojas e a gente abre mais uma. Então, estamos aí discutindo muito o como expandir essa marca, né? Fazer com que ela passe a ser uma marca brasileira e não só paulistana. E com isso, a gente também discute bastante essas categorias prioritárias para a Offner. Né? A gente sabe que quando a gente conversa com o consumidor, ainda tem muito de... Nossa, eu vou para a Offner pela coxinha, pela tortinha de morango. Mas a gente já começa a ouvir. Né? Eu vou para a Offner pelo gelato, eu vou para a Offner porque tem o melhor panetone do mercado, eu vou para a Offner porque tem o ovo de Páscoa. Então, essa consolidação dessas categorias que são mais novas para a marca, né? Isso traz para a gente altas expectativas em relação ao que está por vir. E também, né, aquela coisa assim, como você falou, é um momento de família, então fica democrático, né? Então, para um que quer a sobremesa, para o outro que quer o gelato, independente das idades e faixas, o café, fica mais fácil de você reunir ali também, né? Isso é um princípio que a gente tem dentro do marketing, eu diria que até é um valor, e que a gente segue de uma forma com bastante afinco. Por quê? A gente recebe grupos, né? Ou família, ou amigos, são grupos. E a gente precisa ter produto para conseguir viabilizar que o grupo vá até a Offner. Então, a gente tem uma diversidade de produtos no nosso cardápio que é incrível. A gente tem, né, o sem açúcar, a gente tem, né, opções vegetarianas, a gente tem salada, além de todas as delícias que a Offner sempre oferece. Então, aquele grupo de amigas que tem, eu não como a carne. Gente, tem. Eu tô de dieta. Tem também. Eu quero o clássico. Tem também. Fica democrático para todo mundo. Exato. Quantas unidades hoje vocês têm? 30. 30 Todas em São próprias. Paulo. Não, 28 em São Paulo, 2 Campinas. E 2 Campinas. Incrível. E tem projeção aí para crescer mais para expansão Grande São Paulo ou Sim, mundo? Temos iniciativas para expandir ainda dentro de São Paulo e fora de São Paulo também. Incrível. E Fê, falando um pouquinho de visão de futuro, o que vocês têm visto em tendências de consumo e de marketing aí que para nortear aí o setor para vocês? O que a gente enxerga é essa questão da personalização extrema, né? As pessoas querendo produtos para as necessidades específicas dela e um mercado de alimentação cada vez mais fragmentado de acordo com o estilo de vida de cada uma das pessoas. Então, a gente vê que toda essa parte da evolução de dados, inteligência artificial, ela ajuda muito, né, a entregar o produto certo, a mensagem certa para o cliente dentro do que é a expectativa dele. E é um desafio que a gente tem, né? Como eu comentei com você, a gente tem produtos, né, que entregam essa linha mais saudável dentro da Offner. Mas muita gente não sabe disso. E não sabe disso por quê? Porque está tudo diluído, né, dentro de um portfólio que ele é gigante. Então, como que a gente entrega a comunicação certa de acordo com a necessidade específica de cada um? E aí que entra toda essa parte de dados, de inteligência artificial, que vai ajudar não só a Offner, como
né, todas as marcas que passam por esse desafio também. Uma outra, que não é mais uma tendência, né? Mas que é assim, as pessoas buscando frequentar lugares e marcas que tenham propósitos similares com os seus, né? Essa busca por um consumo norteado por valores, né? A Offner, ela é uma empresa familiar, tá? E o que a gente vê? Grupos, famílias, né? Então, as pessoas sentem isso na Offner, buscam isso na Offner. Então, essas duas tendências são tendências que a gente vê que elas vêm moldando o mercado e elas vão cada vez mais entregar experiências, né, apropriadas para cada cliente. E vocês têm investido bastante em inovação também, né? Esse 70%, eu acho que do crescimento no e-commerce reflete muito isso. E, além disso, trazendo uma automação, umas outras coisas que facilitam para essa parte de e-commerce. Como que você tem visto essa questão da experiência do cliente atrelado à tecnologia? O cliente, ele está aberto. E a própria Offner, ela me mostrou isso, né? Quando eu cheguei, o pessoal, né? Que existia a crença, não, mas o cliente da Offner, ele prefere o telefone, ele prefere comprar fisicamente. E a gente foi, vamos testar, né? Vamos deixar aqui de backup o jeito que ele gosta de fazer, mas vamos testar o novo. A gente viu que existe essa abertura para o novo, que existe essa abertura para a tecnologia, né? Nos nossos comportamentos, eles estão sendo moldados. A tecnologia, ela faz com que a gente queira comprar e receber no mesmo dia. A gente quer ter essa agilidade, né? A gente não tem mais paciência de esperar. Então, a tecnologia, ela vem para isso, para trazer uma experiência super fluida dentro do nosso e-commerce, dentro dos nossos canais digitais. A gente olhou muito para a otimização da experiência do usuário dentro dos nossos canais, para que essa compra, ela possa ser uma compra cada vez mais rápido e fácil, para que o cliente encontre exatamente aquilo que ele queira. E a gente conectou tudo isso com mídia. Tá? Então, a segmentação por intenção de compra, a gente tem uma linha de mídia que ela é segmentada dessa forma e o site, ele está preparado para receber o cliente dentro da intenção de compra dele. Tá? Então, foi uma construção que ela veio de uma parte estruturante de plataforma junto com uma comunicação para que porque a comunicação, ela gere o lead, gere a demanda dentro do que é a intenção de compra do consumidor. Incrível. E a gente está falando de tecnologia, mas não está falando ainda de inteligência artificial. A gente está falando de automação, de algumas outras coisas. Hoje, como que a Offner tem visto a parte de inteligência artificial? Como que vocês estão utilizando ela ali dentro? Olha, eu vou falar mais pelo marketing, tá? No marketing, o que a gente vê? As agências, né, para a parte de comunicação, elas muito à frente e puxando todo esse movimento, toda essa conversa. Então, isso vem acontecendo. O tempo todo, a gente é convidado pelos nossos parceiros a evoluir. Nós estamos, nesse exato momento, testando um atendimento por IA. Né? Nós estamos, na verdade, validando, terminando de treinar nosso IA para conseguir ainda no Natal já subir essa plataforma. Então, todo o nosso atendimento via WhatsApp, ele vai ser feito por essa IA que está integrada com os nossos canais digitais e vão conseguir responder de forma muito ágil e assertiva as principais dúvidas dos nossos clientes sem precisar passar por um atendimento humano e sendo muito mais assertivo que o bot que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, estamos muito abertos a todo esse movimento e trabalhando nas frentes que hoje vão trazer, primeiramente, uma melhor experiência para o cliente e trazendo automatizações que trazem ganhos de escala e a gente consegue colocar o nosso time para trabalhar naquilo que é mais estratégico, né? Tirando deles o trabalho manual. E que é muito diferente a gente falar de bot, falar de IA, né? Sim. Aquela coisa preditiva e tudo mais que a gente tem com o IA que já se antecipa, do que aquele que fala e fala assim, você não entendeu o que eu perguntei, né? Aquela coisa da onde a gente volta para um looping. Hoje vocês estão focados em organizar uma parte mais omnichannel, de omnicanalidade? Mais de omnicanalidade. Assim. Legal. Exatamente, é muito legal. Quando eu comecei a testar a IA, nosso chat ali por IA, eu falei, gente, mas isso não é o tom de voz da marca. A gente precisa trazer o tom de voz da marca. Isso não é Offner. Então, pra gente também é um aprendizado, né? O tempo todo sobre o como fazer, o como ensinar, como trazer tom de voz, como tentar colocar um pouco de emoção naquilo, né? Para não ficar um atendimento frio.
Traz uma personalidade para a comunicação, né? Exato. Dentro desse tom. E até você comentou assim, eu vou falar do marketing, da IA dentro do marketing, mas é isso mesmo. Estamos aqui nesse canal exatamente para falar, porque é onde eu vejo que tem, obviamente, IA em várias áreas, né? Os setores jurídicos, outros têm tido muito essa movimentação também, mas o marketing, eu acho que desde o começo a gente chacoalhou muito isso, né? Dentro do mercado e trazendo essas tendências, trazendo inovações, trazendo pontos de melhorias com pessoas que precisam ser mais sêniores para uma curadoria do que está vindo aí como um assistente na questão de IA, né? Na sua visão, o que você tem visto, assim, em termos de quais os limites éticos dentro de IA? Olha, hoje eu acho que eu traria a LGPD como, né, algo que nos traz um parâmetro do que é limite ético. Então, a gente seguir, respeitar o cliente, não ser invasivo, entregar uma comunicação, uma mensagem que realmente faça sentido para ele. Muito bom. E na vida pessoal, o que você está usando de IA? Porque eu pergunto isso para todo mundo, que é que eu aprendo também, eu vou anotando o que eu vou colocar na minha vida. Olha, eu falo que eu não vivo mais sem, né? Então, pessoalmente, uso bastante ChatGPT, Perplexity, né? Eu faço altos brainstormings, né? Análise de relatório de pesquisa. É maravilhoso. Eu subo ali 3, 4 relatórios, peço para ele cruzar e me trazer as conclusões. É muito bacana. Óbvio que eu sou aquela pessoa que primeiro eu duvido. Então, eu olho tudo antes, tiro as minhas conclusões e depois eu vou testando o chat. Eu tô naquele momento que ele tá conquistando a minha confiança. Já conquistou, né? O ChatGPT. E, recentemente, eu baixei um aplicativo de um assistente pessoal que também eu tô amando, que chama Zapia. Tá? Ele tem me ajudado muito no dia a dia, com lembretes, lista de compra, agendamento, de manicure, massagem, de coisas pessoais. E tô curtindo bastante. Também tô testando e tudo que eu testei até agora funcionou. Não, maravilhoso, né? E é curioso você falar isso de... ele tá ganhando minha confiança. Mas eu vejo que é imprescindível você ter esse double check, porque não dá para você confiar 100%. Né, na IA, para fazer esses olhares. Precisa ter esse filtro realmente, né? E algo que facilite nossa vida como um assistente pessoal de IA também, eu acho que... Gente, não, é incrível, incrível. Muito bom, Fê. Amei nosso papo. A gente chega um momento aqui onde eu vou te dar... É o nosso momento Tecla SAP. Eu vou dar o ícone do nosso podcast para você deixar sua mensagem para o mundo, seja mensagem de vida, mensagem de marketing, propósito, enfim, o que você quiser. E vou pedir para você assinar também, para deixar a sua participação registrada. Bom, vamos lá. Vou assinar primeiro enquanto eu penso na minha mensagem. Tá, então enquanto a Fê tá assinando, não esqueçam de ativar os sininhos aí, se estão nos vendo via Spotify, via YouTube ou qualquer outra plataforma. Ative aí para estar sempre ligado nos nossos novos episódios e cortes. Pronto. Tá certo. Bom, e vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês um grande aprendizado que eu tive no momento da minha vida e que mudou a minha forma de fazer marketing, tá? Num determinado momento, eu tirei um sabático, fui estudar, né? Fui para São Francisco. E quando eu cheguei numa sala de aula, o que eu vi? Né? Que o que vem primeiro é a prática e depois vem a teoria. Naquele momento, eu me deparei com uma situação, falei, gente, tudo que eu estou vivendo, todos os dilemas, tudo que eu entreguei profissionalmente e que até então não existia num Kotler, numa bibliografia mais moderna, acaba de existir. E o que eu aprendi com isso? Né? Que a teoria, tudo que já existe publicado, que a metodologia, ela é muito bom para entender como a gente chegou até agora. Se a gente quer criar algo disruptivo, se a gente quer fazer parte da história, a gente precisa fazer diferente. Maravilhoso. Se não virar só uma teoria, né? Se não fica na teoria. Né? Se eu quero fazer parte de uma atualização de um próximo livro, eu preciso criar uma história diferente. Incrível. Amei. Fê, como as pessoas acham você e a Offner nas redes sociais? @Offner, Instagram, nosso site e nas redes sociais, Fernanda Perillo. Maravilha, Fê. Amei nosso papo. Dá pra gente ficar aqui falando vários momentos de muita coisa dentro da sua jornada. Super obrigada. Agradecer a Van Sandrini também, que fez essa ponte entre a gente, que também já esteve aqui
na Tecla SAP, trazendo vários insights legais, tendências de mercado e tudo mais. Agradecer vocês que estão nos vendo aí de casa, do carro, de onde quer que vocês estejam nos vendo. Agradecer ao Pinterest também por a nossa parceria aqui, a nossa agência Cubo Comunicação. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre todo o nosso trabalho no @TeclaSAPPodcast, em todas as plataformas, do Pinterest, o Pinterest BR e o Pinterest Brasil também, vocês encontram em todas as plataformas. Nossa agência no @Comunicação Cubo. E quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho pessoalmente, no @CaruFernandes, todas as plataformas. Vou pedir para deixarem um QR Code aqui na tela, em algum lugar, para caso vocês queiram levar o livro da Tecla SAP do Marquetês aí com vocês. Isso também está dentro das principais livrarias aí. Então, obrigada e até o próximo episódio.